Vamos falar agora sobre o relatório de ofensores. Nele você consegue verificar quais são os itens do seu formulário com maior número de falhas e também quais são os atendentes que falham mais em cada um desses itens. Para poder acessá-lo, vá também no menu Qualidade e acesse a opção Relatório de ofensores. Assim como nos últimos relatórios, você precisa selecionar o período desejado, se você quer utilizar o canal de telefone ou de chat, e também se a data selecionada é data da avaliação ou data do contato. Veja que a lógica segue a mesma, como selecionar o formulário utilizado e também se as monitorias realizadas foram pelos monitores ou por outra categoria de usuário no sistema. Veja que no último mês, que foi o período selecionado, foram realizadas 420 monitorias com este formulário filtrado. Abaixo nós temos a estrutura de tabela deste relatório que extrai a quantidade de ocorrências, ou seja, a quantidade de falhas, dentro de cada um desses itens do formulário. Temos a soma total das falhas, que neste caso foram 369. Na coluna Impacto, você tem acesso a um número que é a multiplicação da quantidade de falhas dos itens pelo peso do item. Veja que nesse caso é bem simples de entender porque ocorreram 76 falhas e o impacto foi de 760. Então foi uma multiplicação por 10. Já nessa coluna avaliações, você tem uma representação dessa quantidade de ocorrências, ou seja, neste caso 76, comparado ao número total de avaliações que foi 420. Então 76 para 420 representa 18,10%. Já na coluna ao lado, nós temos uma representatividade do número 76, comparado ao número total de falhas, que foi de 369, dando uma porcentagem de 20,60%. A ideia é você ter uma visão de porcentagem, quais são os itens que mais representam, seja comparado ao número de avaliações ou comparado ao número de ocorrências. Acima nós temos um botão chamado Análise de Pareto, que vai te ordenar essa tabela do maior para o menor em número de falhas. Veja que ao clicar, agora essa tabela fica ordenada do maior para o menor na coluna Ocorrências, tendo como este item o que falhamos mais em nossa operação com 92 ocorrências. E por que análise de Pareto é o nome deste botão? A análise de Pareto nos diz que temos que focar nossos esforços nos itens que representaram 80% das falhas. Veja que aqui na coluna Acumulado é onde vamos extrair essa informação. Então, a coluna acumulado é a soma dessas porcentagens aqui ao lado esquerdo. Então, segundo a teoria de Pareto, até este item aqui que representou quase 77% das falhas, deveremos treinar nossa operação e focar nossos esforços. E é exatamente isso que este gráfico nos traz. Esta linha verde, ela vai aumentando conforme vamos passando item por item, porque a coluna acumulado. Já por outro lado, a linha horizontal laranja é o índice de Pareto que nos diz a regra de 80% e tudo que ficou abaixo dessa linha de 80 precisamos treinar nossa equipe. Mas claro que não faz sentido para toda a operação para treinar estes itens. Você precisa saber quais são os atendentes que falham mais dentro de cada um deles. E é por isso que se você clicar neste botão necessidade de treinamento, veja que nós temos item a item do formulário quais são os atendentes que mais cometeram falhas. Então, temos aqui, ó, o registro da informação no sistema foi feito corretamente. Estes são os atendentes que mais falham dentro deste item. Temos o Jorge Well, com 3 monitorias recebidas nesse período, aqui dentro da coluna quantidade, e 3 ocorrências neste item, o que representou 100% de falhas neste item. A coluna qualidade é o índice de qualidade deste atendente no período selecionado. E por último, na coluna avaliações é o quanto essas 3 falhas do Georgewell representou do total de falhas neste item. Então veja que aqui um atendente que falhou 6 vezes, ele teve um número maior em quantidade de avaliações. Porque, claro, ele falhou o dobro do Georgewell. Mas ele não deixa de ter a mesma representação, já que também falhou em 100% dos casos, porque ele recebeu 6 monitorias e falhou as 6 vezes neste item. Foi o caso aqui da Whitney Houston. Baixando a tela, nós temos acesso ao segundo item do formulário, que nós falhamos mais, foram repassadas as informações completas. E se você quiser ter uma visão consolidada, basta ir para o topo desse relatório e clicar em consolidar. Veja que aqui ele mesclou os itens que mais falhamos, que representaram os 80% segundo Pareto, e agora nós temos uma tabela dinâmica. Então eu posso filtrar por ocorrências e ter muito facilmente aqui a Whitney Houston como o atendente que mais falhou nessa operação, com 6
avaliações recebidas e 16 ocorrências. Essas 16 ocorrências representaram 53% das falhas nestes itens do formulário, em suas monitorias recebidas. Você pode, além de filtrar por ocorrências, você também pode utilizar o filtro de ordenação em cada uma das colunas que você vê neste relatório. Então aqui eu poderia também filtrar por representação, e neste caso a Whitney Houston segue sendo a primeiro lugar em número de falhas, na visão de representação. Essa é uma visão geral do nosso relatório de ofensores, junto também do relatório de necessidade de treinamento.